A Transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus é um ponto marcante em seu ministério terreno, um evento que foi testemunhado por Pedro, Tiago e João, seus 3 discípulos mais íntimos. O fato é narrado nos evangelhos sinóticos e teve um ensinamento importantíssimo para aqueles 3 discípulos, mas pode ter para nós hoje também, é claro. Antes de começarmos a falar sobre a transfiguração de Jesus propriamente dita, precisamos entender o contexto daquela ocasião. Antes de ir ao monte com seus discípulos, vemos Jesus dizendo a eles que era necessário que ele sofresse e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei daquela época. Ele ainda revela aos seus companheiros que haveria de morrer e ressuscitar ao 3º dia. Foi nessa mesma ocasião que, ao ouvir as palavras de Jesus, Pedro exclama que aquilo nunca aconteceria com o Senhor. Se você conhece essa história, deve se lembrar que Jesus imediatamente repreendeu a Satanás, que estava influenciando Pedro na tentativa de desviá-lo de seu propósito. A essa altura da vida de Jesus, sua fama já havia se espalhado por Jerusalém e redondezas, o que causava incômodo na corte religiosa da época. Foi por essa razão que Jesus advertiu seus discípulos a não contarem a ninguém sobre o fato de ele ser o Cristo de Deus, como Pedro afirmou. Passados alguns dias depois de ter dito essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos, e os levou a um monte para orar. Acontece que os discípulos estavam dominados pelo sono, talvez pela distância que percorriam com Jesus de onde estavam até os lugares aonde iam para orar. Mas enquanto os 3 dormiam, Jesus orava, e enquanto orava, seu rosto se transformou, brilhando como um sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. De repente apareceram 2 homens, Moisés e Elias, e começaram a conversar com Jesus. Eles apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a iminente morte de Cristo, que estava para se cumprir em Jerusalém. Durante essa conversa, Pedro e seus companheiros acordam e veem a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Eles estavam diante de um Jesus transfigurado. Seu rosto emanava uma luz fortíssima e suas vestes já não estavam mais como quando subiram ali. Imagina como esses 3 homens comuns ficaram completamente maravilhados ao verem o Mestre daquela forma. Sem saber o que falava e admirado com o que via, Pedro dá uma sugestão. Pedro frequentemente era o primeiro discípulo a falar e expressar o que estava pensando. Por ser assim, ele foi muitas vezes repreendido por Jesus, como na ocasião que mencionamos há pouco, quando ele disse que Jesus certamente não morreria. Pedro sugere construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Não sabemos o tipo de tenda que Pedro estava imaginando, mas é possível que o desejo por trás disso fosse prolongar ou mesmo eternizar aquele momento de glória para que Jesus não precisasse sofrer. Enquanto Pedro ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu e do meio dessa nuvem uma voz foi ouvida. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no! Talvez você esteja se perguntando, Moisés e Elias? Qual o sentido e o propósito da aparição desses 2 homens no momento da transfiguração de Jesus? É necessário, primeiramente, considerarmos que Moisés, Elias e Jesus estavam representando 3 períodos importantes da história bíblica: Moisés, a lei, Elias, os profetas e Jesus, o período apostólico. Moisés foi o grande legislador do povo judeu e também o escritor da Torá, as leis de Deus.
É fato que Moisés já havia morrido há muitos anos quando Jesus iniciou seu ministério. A Bíblia nos conta que Moisés morreu aos 120 anos de idade, no Monte Nebo, de onde avistou a Terra Prometida. Elias, o representante do período dos profetas e das profecias, também viveu muitos anos antes dos dias de Jesus. Estaria Jesus conversando com os mortos? Consultar os mortos é pecado segundo a Bíblia, e sabemos que Jesus não pecou. Então, como foi possível que Moisés e Elias aparecessem ali? Existe uma forma de explicar o que aconteceu naquele monte no dia da transfiguração. Sabemos que Elias foi levado aos céus em um carro de fogo, sem experimentar a morte, e Judas, em sua carta, relata que houve uma disputa pelo corpo de Moisés entre o arcanjo Miguel e o diabo, o qual foi repreendido em nome do Senhor pelo arcanjo. Alguns estudiosos usam dessas informações para afirmar que, seja no episódio relatado por Judas, seja em outro, Moisés havia sido ressuscitado e estava entre os vivos no céu. De qualquer forma, a grandiosidade desse acontecimento está no fato de que Jesus se revelou de maneira única e inédita, tendo representantes de dois períodos importantes da história, o que demonstra que Jesus, o Messias, estava em perfeita harmonia com Moisés e Elias. Era como se Deus quisesse mostrar que a lei e as profecias haviam dado lugar a Jesus, o novo e vivo caminho. Jesus é o único que nos leva ao Pai, pois é o cumprimento da lei e das inúmeras profecias do Antigo Testamento. Os discípulos ficaram atemorizados, algo bastante compreensível. Quando a nuvem se apartou deles, Jesus os encorajou a não terem medo e pediu que eles não contassem sobre tudo o que haviam visto e ouvido, até que ele tivesse ressuscitado dos mortos. Ao que parece, os discípulos nunca se esqueceram do que vivenciaram naquele monte. João escreveu no evangelho que leva seu nome: "Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade." Pedro, em sua segunda carta, escreveu: "Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado." Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Jesus, com a sua transfiguração, estava oferecendo aos seus discípulos uma breve visualização de sua glorificação. Assim, Jesus estava fortalecendo a fé daqueles homens para que pudessem ser cada vez mais fiéis e obedientes, como o próprio Jesus seria, encarando o sofrimento que o esperava. Os próprios discípulos sofreriam grandes perseguições dentro de algum tempo, mas eles já conheciam a majestade do Cristo a quem serviam fielmente. Grandes experiências com Deus, de fato, fortalecem nossa fé e nos encorajam para os dias difíceis, mesmo que não sejamos levados a um monte onde veremos um Jesus transfigurado, podemos o encontrar em nosso próprio quarto, em nossa leitura diária da palavra, em nossa vida de oração fiel e disciplinada. Podemos aprender grandes maravilhas a respeito desse Deus em um lugar onde ele já se revelou, na Bíblia. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!